Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Júlia Caldas, Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Olá, boa noite. Oi, boa noite. No programa de hoje, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre a guerra de Israel contra o povo palestino e também vamos conversar com Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da UFRJ. Mas antes, a gente vai para o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. O incerto futuro da Síria e dos palestinos. Turquia, Israel e os herdeiros do que seria o Estado Islâmico dividem o espólio do país. No caso da Síria, com apoio do civilizado Ocidente, promovendo o desmonte do Estado Nacional Sírio, destruindo toda a sua infraestrutura civil e militar. A justificativa é de quebra total do suporte logístico militar ao Hezbollah, que a partir do território sírio era abastecido pelo Irã. Assim, segundo analistas políticos e militares, acaba minimizando a atuação do grupo que expulsou os sionistas do Líbano e que infligiu medo a Israel e a sua máquina de guerra. Enquanto Israel avança sobre a Síria, o povo palestino segue sob o genocídio sionista, que após mais de um ano segue sendo negligenciado pelos autoproclamados defensores da democracia e dos direitos humanos, que fingem não olhar o assassinato de mais de 45 mil pessoas em Gaza. Esses mesmos defensores da dita civilização ocidental também financiam o horror de Israel. O que está sendo colocado em prática é uma remodelação do Oriente Médio, que acontece através de uma limpeza étnica, inicialmente contra o povo de Gaza, e com a eliminação dos que lutam contra o colonialismo do Ocidente e daqueles que não compactuam com os interesses da ordem mundial, já decadente, liderada pelos Estados Unidos e tendo a Europa como sua serviçal. Abutres pousam na Síria e verdugos seguem em Gaza. Comentários, Bruno e Mohamed. Vou rapidinho, por favor, Alonso, vamos dividir tela novamente. Pessoal, vamos voltar para a tela original. Não vamos mais bater a tela única, por favor. Depois atrasa. André, você está me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo bem, Bruno. Vamos no áudio, então, só para não atrasar mais o programa. Vamos no áudio. Vamos lá, uma moda antiga, vamos no rádio. Tem uma série de questões que a gente vai conversar com o nosso convidado ao longo do programa. Mas eu queria levantar só uma reflexão crítica honesta do nosso programa da semana passada. Vamos supor, e apenas supor, que o chamado eixo da resistência seja preponderantemente, majoritariamente, hegemonicamente, nessa ordem, tá? Uma projeção de poder da República Islâmica do Irã, cumprindo seus objetivos e obrigações do xiismo duodecimal. E ainda assim, ainda com esse princípio, que se confronta com o Estado laico, se confronta com o panarabismo, de onde viemos, pelo menos quase todos, os patrícios, nessa projeção, quiçá sectária, de disputa entre islâmica, eu não concordo com isso, estou jogando a pior das hipóteses. Com tudo isso, a República ataca o Estado colonial sionista e demonstra um poder de força muito superior a qualquer outro já demonstrado desde 1973.
quando o Egito ganha a Guerra do Sinai e vergonhosamente depois tudo se entrega. Já está bom. Eu não tenho a menor preocupação, e eu falo isso respeitosamente, em alimentar a disputa intra-islâmica. A gente tende a ser um pouco mais simpático ao Shia pela sua história, ou pelo menos ao duodecimal depois da Revolução Iraniana, mas é isso, uma simpatia de laicos, no meu caso, leigos. Mas sendo franco e sendo sincero, a gente tem uma encruzilhada. Eu vou encerrar com isso. O HTS, eu não vou falar a sigla aberta, eu acho que é um exagero, mas o HTS, que hoje é a força preponderante em Damasco, nas regiões que estavam sob custódia do governo de Bashar al-Assad e proteção aérea da Rússia e apoio estratégico das forças pró-Irã, um novo governo sírio vai aceitar a presença do inimigo em seu território? O inimigo, Israel, tá? O roubo descarado do contraforte de Golan, a instalação de uma base em Hermon? A pergunta é sincera. Quando foi perguntado a esse autoproclamado Al-Holani, embora tenha nascido fora, tudo bem, o cara é filho de engenheiro, nasceu fora, não tem problema. Já mudou de nome 3 vezes? Ele desconversou. Então, de forma categórica, para não me estender, eu digo, mesmo que as motivações do Irã sejam aquelas que a gente não concorda, com alguém que vem de família e formação panarabista, Mohammed, vamos assim, se a luta sectária for a disputa, quiçá, entre duodecimais e salafis, para ver quem atinge mais o inimigo sionista, ela já é positiva. E se a Irmandade, ou se a Irmandade quiser demonstrar, a Irmandade muçulmana, por Hamas B, seja pelo partido vitorioso nas eleições jordanianas, seja pela orientação de governo de Erdogan, seja por onde for, pela sua aliança com a monarquia catária, que ela consegue controlar o salafismo, consegue conviver contra as forças políticas, e ainda assim dar combate a Israel, bem-vindo seja. Infelizmente, a última vez que a Irmandade se colocou como Irmandade em luta contra o Estado sionista foi na campanha da Nakba de 46 a 51. Infelizmente. Porque o Hamas, só com o apoio da Irmandade, não lutaria. O Hamas não daria um tiro sem os recursos não muito vastos da República Islâmica do Irã. Eu encerro por aqui para a gente dar para privilegiar nosso convidado, mas antes era bom ouvir o Mohammed também. Bom, boa noite, pessoal. Todos sejam bem-vindos. Curtam, compartilhem essa live, que é importante o crescimento desse canal. Bom, eu começo com uma pergunta. Alguma potência ocidental, preferencialmente da OTAN, esses grandes países poderosos, exportadores de produtos industrializados, expressou alguma preocupação com a comunidade cristã na Síria? Ou da destruição de toda a infraestrutura da Síria, de toda a parte militar da Síria? Porque a invasão do norte pela Turquia, a invasão pelo sul, por Israel, o que vai ser desses cristãos ou das outras minorias, tendo no governo um cortador de cabeça? Existe alguma preocupação com isso? Existe alguma preocupação? E a Palestina e a Cisjordânia? São 438 dias, 45 mil mortos, 107 feridos em Gaza. Só hoje, 31 mortos, 79 feridos. As crianças. E ainda a Cisjordânia. Agora os extremistas israelenses pedem ao governo evacuar os campos lá que estão na Cisjordânia. Campos de refugiados de 48. Querem fazer a mesma coisa que fizeram com Gaza, nesses campos, e ainda restringir a circulação de palestinos. Essa loucura toda, vai ter o cessar-fogo, lógico, urgente, pelo amor de Deus, cessar-fogo. Na Palestina, em Gaza, Cisjordânia, no Líbano. Vamos sentar, vamos parar com essa destruição, com essa barbárie, com esse expansionismo, esse vale tudo pelo dinheiro e pelo poder. Basta, gente. Basta.
E aqui eu encerro, né, o meu comentário ao excelente historial do Lobão. Obrigada, Mohamed. Agora, na sequência, a gente vai conversar com o nosso convidado de hoje, Fernando Brancoli. Não sei se eu estou pronunciando certo, daqui a pouquinho me corrigir, por favor. Então, Fernando é professor de Relações Internacionais da UFRJ. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E só me confirma a pronúncia, por favor, do teu sobrenome. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui. É Brancoli, mas olha, Júlia, meus alunos e colegas já chamaram de brócolis, Brancoli, então você está autorizado a usar qualquer coisa que eu já estou um pouco acostumado. Mas estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês, quem está acompanhando a gente de casa também. Valeu, muito bom te ter aqui com a gente hoje. Eu vou abrir, então, a nossa entrevista, Fernando, falando um pouquinho do momento posterior ao avanço de Idlib, à queda de Damasco, que isso abriu um universo de dúvidas, algumas que a gente não vai conseguir solucionar. E alguns especialistas nesse tema lançaram algumas possibilidades não necessariamente excludentes. Então, te pergunto, o que levou ao colapso de Assad e quais outros fatores internos teriam colaborado com a desistência de Bashar? Júlia, a última vez que eu estive na Síria foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia. E fui a Alepo e fui a Damasco. E conversando com as pessoas, existia nas ruas uma certa preponderância com o argumento de que não existia outro caminho para a Síria para além de Assad. O argumento era de que o conflito havia se espraiado de tal maneira, os grupos rebeldes dos mais variados matizes não tinham a menor capacidade de governança, e que não havia, dentro de uma escolha da sobrevivência daquele Estado, o governo deveria permanecer. Né? Isso, conversando com pessoas das mais variadas matizes ideológicas, existia uma certa concordância nesse contexto, apesar de a gente estar falando, obviamente, de um país que vinha passando por uma violência muito ampla, né, com a infraestrutura já bastante debilitada. Dentro desse contexto, eu diria que as coisas mudaram ao longo dos últimos anos em dois grandes blocos, eu diria. Por um lado, a manutenção das sanções e a manutenção de toda uma estrutura que, de certa forma, isolava a Síria do resto do mundo, apesar de tentativas de reaproximação com países ali do entorno, principalmente no contexto árabe, fez com que a economia do país, e aí num contexto inflacionário, também aumentasse de maneira preponderante. A gente teve, por exemplo, inflação de medicamentos e alimentos aumentando ao longo dos últimos meses, e me parece, conversando com colegas que ainda estão na Síria, que a insatisfação começou a aumentar de maneira muito potente. Então, a gente teve, de certa forma, o governo de Assad, que se construiu ao longo da última década como o bastião para a manutenção de uma Síria soberana, começou a ser muito criticado dentro desse contexto, imaginando já uma bastante explicável também erosão, eu diria, do apoio ao longo do tempo, quando a gente tem uma crise tão grande dentro desse tipo de movimentação. E a segunda grande questão, Júlia, me diz respeito a pontos que não estão necessariamente relacionados à Síria, mas ao contexto geopolítico mais amplo. Eu lembro que os grandes aliados de Damasco foram sempre, nas últimas décadas, a gente está falando de Moscou e de Teherã, passaram por mudanças tectônicas do ponto de vista de capacidade geopolítica. A Rússia deslocou tropas, deslocou energia e movimentações da Síria em direção à Ucrânia ao longo dos últimos 2 anos. Então a gente teve tropas sendo retiradas, por exemplo, de Tartus, de Damasco, indo em direção à Ucrânia, o que, de certa forma, rearticula as possibilidades de poder da Síria. E a gente vem acompanhando, como o Mohamed bem comentou nos últimos 400 dias, uma expansão, de certa forma, de Tel Aviv, com ações violentas contra Teherã e contra os aliados imediatos de Teherã, como o Hezbollah, no caso do Líbano, que também tiveram que rearticular suas forças. Então, imaginando que Bashar, ao longo da última década, se apoiou de maneira potente com os russos, os iranianos e o eixo da resistência, principalmente o Hezbollah, mas também algumas milícias iraquianas, a gente teve esses grupos saindo basicamente da Síria. Então a gente tem um vácuo de poder dentro dessa configuração bastante potente, bastante explícita, eu diria, dentro desse tipo de movimentação. Então, mudanças internas, mudanças externas, e dentro desse momento, me parece, esse guarda-chuva, concordo bastante com o editorial que a gente comentou agora, o HTS é um guarda-chuva de grupos rebeldes. A gente não está falando, apesar de estar sendo construído muitas vezes pela imprensa, eu diria, ocidental, como uma espécie de grupo unificado, é um conglomerado ali de grupos muito diferentes entre si, e é quem conseguiu, nesse momento, expandir, e aí com um apoio muito explícito da Turquia dentro desse tipo de contexto. Então, eu
né, comento que se as coisas estão simples na explicação sobre o Oriente Médio é porque elas estão erradas. Então, se ficou um pouco confuso é porque é isso mesmo, né? A gente está falando de forças muito variáveis dentro de lógicas bastante distintas também. Muitos grupos mercenários, inclusive, né? Também, pra caramba, sim. Professor Broncoli, a reaproximação com a Liga Árabe aventou a possibilidade de normalização de Bashar al-Assad com as monarquias do Golfo? E uma segunda pergunta, há possibilidade da volta dele ao poder na Síria? Está descartado de vez? André, ao longo dos últimos anos, a expectativa era relativamente otimista de uma certa reintegração da Síria no que diz respeito a um contexto árabe mais amplo. Bashar foi recebido, inclusive, por ministros de relações exteriores ao longo dos últimos anos. Existia uma série de mensagens internacionais de que não existia outro caminho se não fosse a reintegração da Síria como um país soberano dentro desse tipo de configuração. De certa forma, eu diria, esse tipo de avanço, esse tipo de articulação, ele também foi interrompido ao longo dos últimos anos, ou não avançou de maneira tão rápida, em parte porque parte, eu diria, importante do Ocidente estava concentrado principalmente nas monarquias do Golfo, né? Chamados Acordos de Abraão, em que países como a Arábia Saudita, os Emirados, o Catar, de alguma maneira, estavam se construindo com possíveis aliados de Israel, uma tentativa de normalização desse tipo de relação. Então, eu diria que o Bashar se aproximava dentro desse contexto de uma maneira um pouco menos permissiva, mas existia, sim, uma expectativa e as matérias, as declarações eram relativamente otimistas nesse sentido. O governo de Assad agora, né, no exílio, como ele auto se declara em Moscou, fez a primeira declaração essa semana, né? Ele solta uma declaração pública descrevendo o que aconteceu. Ele diz nessa declaração de que ele continua, de certa forma, com todo o interesse de que permaneça como liderança da Síria e que, de alguma maneira, governando o país. Mas me parece que, nesse momento, isso é bem improvável de acontecer. Digo isso porque aqueles que poderiam, de alguma maneira, empurrar para esse tipo de movimentação, que são os russos e os iranianos, de alguma maneira, tiveram sinais bastante claros de que estariam, em maior ou menor escala, dispostos a negociar com a HTS. Né, os russos já argumentaram que tem interesse na manutenção da base naval em Tartus. Os iranianos argumentaram, olha, se o HTS, agora governo da Síria, honrar com os pagamentos dos empréstimos iranianos, em alguma medida a gente pode estabelecer uma prática de negociação, mas me parece que Assad não tem grandes chances nesse momento de retornar. Mas se tem algo, eu acho que quem estuda o Oriente Médio aqui, acho que todo mundo talvez concorde, é que fazer previsões a longo prazo, quando a gente trata essas questões, não é das mais fáceis, né? Então, se há 5 meses eu perguntasse para a maior parte das pessoas que acompanham o Oriente Médio se o Assad cairia, a resposta seria não, né? Me parece que ninguém apostaria numa queda. E agora a gente vê uma queda tão rápida nesse sentido. Então, não sei que se daqui a 6 meses a gente voltar a conversar, se as coisas podem ter se articulado, pensando novamente que ninguém tem muita certeza de quem é a Jolani, né? Esse pelo menos é o nome que ele ainda está usando, parece que mudou de novo o nome hoje, e o que o HTS vai representar, né? Então, a gente sabe de maneira bastante potente que o Ocidente tem um certo tesão muito sincero em se aproximar de alguns grupos para depois as coisas se articularem e mudarem com o tempo, né? Professor, o governo turco, ao avançar no chamado Exército Nacional da Síria e suas zonas tampão na fronteira, inviabilizou qualquer acórdão confederal possível? Mohamed, me parece que a Turquia é um ator extremamente relevante que se tem tratado pouco desses pontos, né? Eu diria que o grande vencedor da queda de Assad é Erdogan, né? De certa forma, o governo turco. Eu lembro, quem está acompanhando a gente de casa, que a Turquia vem ocupando o norte da Síria ao longo dos últimos anos, com o argumento de que a autonomia dos curdos na Síria representaria uma ameaça à soberania turca devido a relações que esses curdos sírios teriam com esse tipo de movimentação dentro da lógica turca, dentro desse contexto, né? Então, dentro desse tipo de movimentação, dentro desse tipo de lógica, eu lembro que a Turquia é parte da OTAN, então, dentro desse tipo de movimentação, a gente não está falando de um país isolado do contexto geopolítico mais amplo, e não deu grandes indícios de que pretende negociar ou de que pretende estabelecer esse tipo de avanço. A gente tem uma série de reflexões e declarações para a imprensa ao longo dos últimos dias de que o avanço do HTS se deu com o apoio
e patrocínio de Erdogan, da Turquia. Então, de certa forma, a gente está falando de um ator muito próximo, que de alguma maneira tem esse tipo de relação. E acho que mais uma das grandes tragédias desse momento é que um experimento político interessante que vem ocorrendo na Síria ao longo da última década, que são os curdos em Rojava, né, ao que tudo indica, sofrerão uma invasão dos turcos ao longo dos próximos dias. Né? A Turquia já avisou que vai, em conjunto com milícias ali patrocinadas pelo governo e com forças armadas, vai invadir o norte da Síria para retirar essa autonomia. Então a gente vê aí um rearranjo importante e lembro que o mandatário turco, Erdogan, estava agora com a Comissão Europeia, sendo declarado como um aliado importante da Europa, como alguém que de alguma maneira auxilia nos acordos geopolíticos da região. Então, se a gente fosse colocar, eu diria, numa balança aí, os atores relevantes que a gente vai precisar acompanhar ao longo das próximas semanas, no top ali está a Turquia, certamente, porque é quem vai se movimentar militarmente, quem ocupa militarmente o norte da Síria. E eu sempre lembro, né, é parte da OTAN, a gente às vezes esquece essa história, a Turquia faz parte dessa grande aliança ocidental militar e, de certa forma, atua dentro desse tipo de conjuntura também. Professor, eu vou fazer a abordagem do outro lado, né? Então, os Estados Unidos, desde 2000 posso estar equivocado, tá? De forma declarada desde 2014, velada há mais tempo, eles mudaram o seu aliado estratégico dentro do Kurdistão. O aliado, vamos ver se você concorda comigo. O aliado original era Erbil, o clã Barzani, o chamado KDP, né, Partido Democrático do Kurdistão. O Partido Democrático é só uma família governa, mas isso é só um detalhe. E, durante o segundo governo Obama, ficaram convocando as forças Peshmerga, ou seja, as forças armadas do governo regional curdo no Iraque, para ir lutar em Rojava. Erbil demorou 4 meses, mandou 150 de efetivo, 150 pessoas. O Pentágono encheu a paciência e falou, não, quem é que está no campo lutando? Quem está no campo lutando são o que na época se chamava de IAPR e IAPJ, ou seja, as forças de autodefesa compostas por homens e mulheres, que no frigir dos ovos, na última linha de comando, era o PKK. Sendo explícito aqui. Então, depois virou SDF, a ocupação militar na própria Rojava, na presença em Afrin, ou seja, no impedimento, né, de fazer um corredor curdo entre a Síria e a Turquia para chegar ao Mediterrâneo. Mas pergunta agora, desse momento, a pergunta delicada. Os Estados Unidos, ao darem suporte, treinamento e estrutura logística às chamadas SDF, Forças Democráticas da Síria, que é um conjunto de forças político-militares lideradas pela esquerda curda, foi isso, não é outra coisa. Eles podem vir a provocar um conflito por procuração dentro da OTAN? Que agora está escancarado. Essa é a minha pergunta. Não, acho que é uma excelente questão e acho que você reforça um ponto interessante, que é a tendência quando a gente olha para conflitos, eu diria não só no Oriente Médio, mas também em outros contextos do Sul Global, de colocar uma dinâmica binária, né? Como se você tivesse de um lado alguns países, muitas vezes, e grupos armados dos mais variados, e do outro, de maneira absoluta, quase como se fosse um 0 ou 1, outros grupos. E me parece que, de maneira bastante clara, seja com o Kurdistão iraquiano, em Erbil, como você bem comenta, seja depois com as experiências curdas no norte da Síria, essa articulação torna que a lógica binária não é tão interessante assim. Me parece que é mais uma constelação de atores se movimentando. Em qual medida? Eu lembro que os curdos do norte da Síria estabeleceram relações e acordos com o governo de Assad ao longo dos últimos anos, né? Assad faz, inclusive, uma articulação dizendo, olha, meu problema não é com vocês, eu confiro para vocês algum grau de autonomia e a gente se compromete a não realizar ataques dentro dessa lógica. E como você bem comenta, são esses mesmos curdos que estabelecem relações muito próximas com Washington, com uma dinâmica de enfrentar o autoproclamado Estado Islâmico e, em alguma medida, esse tipo de configuração. Agora, Bruno, se tem algo que os curdos sofrem desde o final da Primeira Guerra Mundial, eu diria, é de promessas vazias do Ocidente.
seja de promessas para a criação de um Kurdistão após o fim do Império Otomano, seja ao longo da Guerra Fria e ao longo do final da Guerra Fria, por exemplo, com dinâmicas de autonomia no norte do Iraque, como você bem coloca. Então, não me impressionaria nesse momento um grupo, né, e as relações estabelecidas entre Washington e Rojava, que durante muito tempo serviram aos interesses, né, norte-americanos naquele contexto, e também a um grau de autonomia para os curdos, que agora isso se rearticulasse. E caso a Turquia acredite que precise avançar para garantir sua soberania ou algo parecido, não me impressionaria se os Estados Unidos concordassem com isso e o até então aliado fosse deixado um pouco de lado, né? Eu tenho alguns alunos olhando para a relação dos curdos com o Ocidente e é impressionante dentro dessa dinâmica como é que essas relações elas são muito voláteis muitas vezes e não há grande moralidade, eu diria, em abandonar esses grupos e essas movimentações dentro desse tipo de contexto, né? Principalmente, Bruno, para encerrar, acho que essa sua boa indagação, ninguém tem muita certeza de qual vai ser a relação do HTS com os curdos ao norte da Síria, né? Existem alguns embates, mas existem também declarações de tentativas de acomodação. Então, acho que as próximas semanas elas vão ser relativamente importantes dentro desse tipo de rearranjo das forças dentro da Síria, como é que eles vão se comportar. Agora, certamente a Turquia vai entrar. Eu acho que isso, se a gente for apostar, os próximos dias vão ser bastante sangrentos no norte da Síria, porque vai ter invasão turca, e aí o grande cálculo vai ser qual é a resposta norte-americana. E eu lembro, né, a gente está no finalzinho do governo Biden, dia 20 de janeiro, o Trump assume, então a gente está no meio de um vácuo também de poder que, de certa forma, privilegia esse tipo de ações em solo, já que, de certa forma, o Washington acho que vai demorar um pouco para responder de maneira mais potente. Então, só um detalhe, Júlio, já te passo de volta. Só para aproveitar o embalo que eu vou esquecer, tá? Só para não esquecer. Dialogando aqui com o colega da FRJ. O governo Trump, ele aumentou a ajuda militar em relação ao governo Obama. Então, em tese, tudo em tese, né? A presença militar via o Washington se manteria. Mas a minha grande dúvida, eu queria compartilhar contigo, eu queria ouvir a tua opinião, se você achar o tema delicado demais, a gente abre mão, não tem problema. Porque as operações são financiadas com roubo de óleo e petróleo. A Conoco Energy, que é uma subsidiária daquela ConocoPhillips, ela é a extratora de petróleo da Síria, e aí com isso o país já está embarcado, não consegue fazer comércio exterior, não consegue fazer o giro deixado da conta petróleo, e também, desde a década passada, a inteligência do Erdogan financiava o Daesh com contrabando de petróleo. Então, a pergunta, desculpa, é muito delicada, mas existe nos teus estudos, tá, alguma evidência de que na troca da tutela militar ou do apoio militar os contratos são respeitados? Ou falando português, a Turquia respeitaria um contrato de petróleo com uma internacional estadunidense para não incomodar Washington, e mesmo sem ter o seu cliente último, que é a Força Armada Curda? A pergunta eu sei é absurda, mas me obrigo a fazer. Parece tão absurda, e acho que a resposta, não sei se eu vou ter uma resposta absoluta, mas me parece que as pistas para chegar a algum grau de conclusão é imaginar que não se trata de um contexto isolado, né? A Turquia não seria necessariamente a perda ou o ganho, por exemplo, da possibilidade de exploração, de extração de petróleo, de troca de petróleo nesse contexto, de compra de petróleo. Só lembrar que a Turquia, por exemplo, usa de maneira muito habilidosa a figura dos refugiados sírios para negociar acordos com a União Europeia e receber apoio, algo parecido. Então, não me parece algo de outro mundo, uma teoria da conspiração, imaginar que você perde de um lado e recebe, por exemplo, benefícios para a compra de F-16 do outro, para comprar bateria antiaérea ou algo que o valha, né? Como aconteceu, por exemplo, para autorizar a entrada dos países escandinavos para dentro da OTAN ao longo dos últimos meses, né? Então, eu gosto de olhar, de certa forma, esse tipo de contexto, tentando dar esse zoom out, né, para imaginar, olha, pode ser que aceite, desde que ali do outro lado receba uma série de concessões, uma série de benefícios dentro desse tipo de questão. Então, não me parece que é algo apresentado assim tão pitoresco, porque também temos registro na história desse tipo de movimentação acontecendo de maneira bastante explícita.
É isso, gente. No programa de hoje, a gente está aqui conversando com o professor Fernando Brancoli, que é professor de Relações Internacionais da UFRJ. E antes da gente dar sequência aqui na nossa conversa, lembramos a quem nos acompanha de curtir esse vídeo, além de deixar o like, mandar seus comentários, podem escrever também de onde vocês estão falando, enviar perguntas. A gente sabe que tem bastante gente se manifestando no chat, nos diferentes canais que nos transmitem, então continue participando com a gente, e quem puder e quiser colaborar com o Pix, pode enviar qualquer valor para o e-mail sindasp@gmail.com. Agora a gente vai a mais uma rodada de perguntas para o nosso convidado de hoje, Fernando Brancoli, relembrando que é professor de Relações Internacionais da UFRJ. E, professor, falando de Turquia, dando continuidade agora ao que foi mencionado pelo Bruno, não seria obrigação do governo turco, ao substituir Rússia e Irã como potência amiga, então de proteger o território e decretar uma zona de exclusão aérea? Júlia, o ministro da Defesa da Turquia faz declarações nesse sentido desde o dia de ontem, desde da segunda-feira, com a ideia de que vai estabelecer um acordo de cooperação mútua militar com um novo governo estabelecido em Damasco. Me parece que há algumas complicações para que essa declaração possa se manifestar de maneira potente, sendo a mais explícita o fato da Turquia fazer parte da OTAN. E um acordo desse tipo, dessa natureza, envolvendo, por exemplo, o deslocamento de tropas de maneira explícita, de aeronaves, em alguma medida implicaria um arrastar da OTAN dentro desse tipo de movimentação. Agora, a dúvida que me parece que vai estar clara nesse momento é o quanto que os turcos estão dispostos a bancar essa defesa de um novo governo sírio. Me parece que talvez a manutenção aí de um espaço ao norte, de um bolsão ao norte que impeça a circulação de uma autonomia curda um pouco mais explícita, talvez já cumpra os interesses e já de alguma maneira garanta esse tipo de movimentação. Digo isso, Júlia, porque quando a gente olha as declarações do novo governo sírio, pelo menos por enquanto o novo governo, já disse, por exemplo, que quer abrir mercado, que pretende que Israel possa estabelecer investimentos numa Síria, que quer conversar com todo mundo. Então, é claro que agora, nesse momento, todo mundo faz a declaração que quer. As palavras são ditas ao vento, sem grandes questões. Agora, fico imaginando se há uma reformulação tão potente assim do contexto sírio, de que maneira que esse governo vai se apresentar, inclusive para lógicas dos países vizinhos. Digo isso porque, por exemplo, a causa palestina ainda é uma causa muito cara à população turca. Erdogan não tem carta branca, por exemplo, para estabelecer esse tipo de ação. Só pensar o que foram os últimos meses. Acho que ele pode ser criticado em alguma medida de poderia ter feito mais, certamente, com o genocídio em curso em Gaza, mas, de alguma maneira, há uma negociação dentro desse tipo de processo. E, por mais também que a Turquia seja um país com forças armadas profissionais e relevantes, ainda são muito menores em capacidade e potência do que é a Rússia. São poucos os países que conseguem deslocar a quantidade de aeronaves, de baterias antiaéreas e coisas parecidas como foram feitas pela Rússia ao longo da última década com a Síria. A Turquia não tem aeronaves de sobra dentro desse contexto, não tem material bélico de sobra. Lembrando que isso implicaria, inclusive, de certa forma, materiais norte-americanos comprados pelos turcos que poderiam ser enviados para a Síria, o que torna essa equação ainda mais caótica. Então, acho que a gente tem nesse momento uma declaração pública nesse sentido. Agora, se isso vai se manifestar, eu tenho as minhas dúvidas e acho que a gente vai ter que acompanhar ao longo das próximas semanas. Professor, eu acho até que de alguma forma o senhor respondeu essa pergunta que eu vou fazer agora numa resposta anterior, mas eu vou colocar mais uma vez no caso. As forças curdas são inimigas estratégicas dos tafiristas do Daesh. Haverá uma alternativa ao salafismo, outrora pregado publicamente pela liderança do HTS? E uma segunda pergunta. Qual a sua visão em relação à posição do Hamas ao que está acontecendo na Síria? André, eu conversava com alguns colegas sobre qual seria a perspectiva do HTS do ponto de vista ideológico, e a melhor resposta que eu já recebi é que é uma combinação salafista com dinâmicas neoliberais, o que é um negócio meio peculiar, mas me parece que as falas que vêm sendo apresentadas ao longo dos últimos dias, de novo, a gente está muito recente, pode ser que sejam apenas falas,
mas há uma recorrência da ideia de que o Estado deveria se retrair na Síria, uma coisa meio Brasil, década de 90, assim, sabe bem? A ideia de privatizações, que de certa forma já tinham sido articuladas ao longo das últimas décadas, principalmente da década de 90, mas... De alguma forma isso aconteceu no Iraque, né, professor? Certamente, acho que é uma excelente comparação. E aí, dentro desse tipo de movimentação, me parece, a gente teria ainda uma dimensão moral salafista. Só lembrar, por exemplo, tem vídeos do HTS com discussões e argumentos muito típicos que a gente espera, né, do que vem a ser o salafismo. E agora, me parece, uma movimentação econômica que, de certa forma, agrada a parceiros ocidentais dentro desse tipo de articulação e dentro desse tipo de movimentação. Eu gosto de lembrar, né, para quem acompanha o que foi o conflito na Síria, o que é ainda o conflito na Síria, a Arábia Saudita criou um programa em que eles forneciam bolsas e passagens aéreas para todo saudita que desejasse ir para a Síria por motivos religiosos, liberar o que era, liberar aqui com aspas muito gigantes, os sírios do governo de Bashar al-Assad. Há uma política explícita de Estado, no caso de Riad, para o envio de grupos, no caso wahhabitas, dentro desse contexto. Então, eu diria que há uma reformulação em termos do que é o HTS nesse momento, o que significa essas dinâmicas salafistas. Há uma tentativa de apresentar uma dinâmica mais modernizante, né? Acho que quem está acompanhando o que está acontecendo na Síria ao longo dos últimos dias, alguém fez uma piada, tá uma coisa meio Zelensky, assim, o Jolani a barba tá ficando mais bem cortada, tá botando uma camisa polo, uma coisa meio peculiar, assim, tá falando de instituições, agora vem falando de investimentos externos, um negócio muito peculiar, assim. Acho que vai ter uma galera da semiótica que vai estudar isso ao longo dos próximos anos, aí, de como é que essas imagens têm um impacto importante, mas me parece que a gente vai ter uma combinação, eu diria, de uma moralidade, uma subjetividade salaf, combinada, eu diria agora, com uma abertura econômica muito típica do que a gente observou para pró-Ocidente ao longo dos últimos momentos. Só para lembrar, hoje a bandeira francesa foi erguida em Damasco, na reabertura do que é a embaixada francesa em Damasco após quase 15 anos. Né? Lembrando, se tem alguém que gosta muito da ideia de uma privatização do Estado sírio, são os franceses, né? E num contexto histórico ainda mais gigantesco. Não me impressionaria a gente ter Macron aí daqui a 2 semanas visitando Damasco para declarar aí novos investimentos e coisas parecidas na Síria. E o Hamas, professor? Excelente resposta, professor. Oi, perdão. O Hamas, em relação ao que está acontecendo na Síria. O Hamas fez declarações na semana passada elogiando o HTS, dizendo que comemorava, de certa forma, a possibilidade da abertura ou da libertação, mas era uma mensagem um pouco protocolar. Eu diria que está dentro de um contexto do Hamas, que de alguma maneira, né, olhando para a Síria de maneira como um aliado histórico, como um aliado com quem se relaciona de maneira bastante próxima ao longo dos últimos anos. Me parece que o Hamas vai ter que recalcular, de certa forma, o que vai acontecer na Síria, vai acompanhar o que está acontecendo na Síria com atenção, porque ao longo dos últimos anos a Síria foi uma plataforma importante da relação do Hamas com o Teherã, né? Parte importante de treinamento, de discussões, de troca de estratégias, elas passavam, né, num arco ali, começava em Teherã, passava por Damasco e por Beirute e, de alguma maneira, chegava, se não por terra, obviamente, mas numa articulação dentro desse tipo de premissa. Se essa barreira agora, ou se esse conjunto, esse fluxo foi interrompido, isso, de certa forma, vai demandar que o Hamas rearticule e repense um pouco de onde vai garantir esse tipo de apoio, esse tipo de questão. Eu lembro que, de certa forma, o governo de Assad, ao longo dos últimos anos, vinha tendo relações um pouco dúbias com o governo de Israel, né? Ao mesmo tempo em que fazia críticas explícitas, tinha uma espécie de congelamento ali no contexto de Golã, né? Então, o Hamas, me parece, já vinha fazendo um cálculo nesse sentido, e já vinha tentando recalcular esse tipo de questão. Mas, e aí eu gosto de reforçar isso, né? O genocídio em Gaza, os conflitos, né, que acontecem nesse momento na Palestina ocupada e, né, sofrendo violência de Israel,
não é só sobre palestinos e israelenses. É claro que os palestinos são as grandes vítimas, mas a gente tem que olhar para o contexto de maneira mais ampla. É só lembrar que, no momento em que Assad cai, literalmente 12 horas depois, Israel avança sobre as colinas de Golã e tentando rearticular essas premissas. Os ataques continuam em Beirute e no sul do Líbano. Então, o Hamas, eu diria, está enquadrado dentro de uma constelação mais ampla que envolve o Hezbollah, Teherã e esse novo governo sírio que ninguém tem muita certeza do que vai fazer. Agora, se de alguma maneira cumprir a promessa de abertura comercial e investimentos de Israel, é claro que a coisa fica bem mais complicada no contexto palestino, na medida em que você tem um fechamento ali ao norte para esse tipo de ação, esse tipo de movimentação mais potente. Existe a promessa de, o Mohamed estava comentando agora, de um cessar-fogo. A princípio, tem acordos sendo costurados agora no Golfo. Então, estamos todo mundo com esperança de que o genocídio, de alguma maneira, se interrompa nesse momento. Não vai acabar até que tenhamos um Estado soberano palestino, mas me parece que essa equação já vai ter que ser enquadrada uma nova Síria dentro desse tipo de cessar-fogo também. Essa situação da Síria pode forçar esse cessar-fogo? Pode ser determinante? Dependendo de como o contexto sírio se comportar ao longo das próximas semanas, pode sim. Se o HTS não conseguir manter algum grau de controle no território da Síria funcional, eu diria, que é principalmente aquela parte oeste da Síria, isso pode empurrar, de certa forma, para um cessar-fogo com o contexto de que olha, a gente vai ter novas dinâmicas conflitivas na Síria, a gente vai ter novas movimentações, é melhor tentar resolver dentro desse tipo de contexto, dentro desse tipo de movimentação. E lembrando sempre, me parece que se tivermos uma declaração de cessar-fogo hoje, ela ainda vai ser provisória até o 20 de janeiro, quando Trump chega ao poder. Qualquer tipo de costura nesse momento necessariamente tem que levar em consideração que a gente vai ter um governo novo nos Estados Unidos, e aí num contexto bastante peculiar, imaginando quem Trump já determinou que vai ser o embaixador em Israel e coisas parecidas. Então, pode ser que o cessar-fogo seja declarado hoje, no dia 20 ele tem que ser suspenso, rearticulado, já que a gente vai ter um governo novo dentro desse contexto. Bom, eu gostaria só de fazer uma observação em relação às declarações do Hamas. Bom, essa do Hamas é do Hamas do Catar, não a do Hamas do Sinuário do Ranim. Estão lá na frente de batalha. Essa declaração é de quem está no Catar, e o Catar ele lucra muito com o gasoduto que vai atravessar a Síria e chegar até a Turquia. Não é o Hamas que está lá, na linha de batalha, junto ao povo. Lógico, é uma linha democrática, e as democracias, às vezes, as ideias se chocam. A declaração do Hamas para o governo foi protocolar, correto, mas nem todo Hamas está de acordo em apoio à queda e botar o eixo da resistência na perda dessa batalha. É a batalha que foi perdida. Bom, professor, feita essa observação, que não é o Hamas do Sinuário nem do Reni, nessa declaração, eu gostaria de ampliar um pouquinho o leque no cenário regional. A reunião de Doha, Catar, entre a Rússia e o Irã de um lado, Estados Unidos e Turquia de outro, definindo o destino da Síria e da região por tabela, seria uma versão do século XXI do acordo Sykes-Picot? Mano, parece um pouco, a ideia de que há sempre movimentações supraestatais tentando, de alguma maneira, dizer como que as populações locais devem se governar, devem se articular. Acho que todo mundo que olha para o Oriente Médio lembra de Sykes-Picot como esse momento trágico em que você literalmente tem europeus, franceses e ingleses, com uma régua costurando e fazendo lógicas e divisões dentro desse tipo de pressuposto. Então, eu acho que tem um tom. É óbvio que está num contexto mais amplo, e não se tratam agora apenas de estruturas francesas e britânicas, mas me parece que há uma ausência, muitas vezes, da inclusão por parte dos mais interessados, que é a população daqueles espaços, em como elas devem, como querem se governar e como devem, de alguma maneira, se articular com esse tipo de premissa. E aí eu expandiria, inclusive, concordando com você, Mohamed,
Quando a gente pensa, por exemplo, nas Nações Unidas e suas reconstruções de Estado, que vem com um pacote muito fechadinho de como é que o Estado deve funcionar, quais são as instituições que têm que ser criadas, muitas vezes tratando como uma espécie de tábula rasa o Oriente Médio, como se não tivesse absolutamente ninguém ali, não tivesse quase 1.500 anos de produção de teoria de Estado naquele espaço, dizendo como é que você se governa, como é que você produz esse tipo de questão. Então, a violência colonial ela se expressa, me parece, de maneira bastante peculiar. Se você me permite, eu estou terminando um artigo que deve sair por agora, porque a coisa está mudando, inclusive, com a inclusão de novos atores, né? A China vem entrando de maneira potente nesse espaço. Parte desse artigo, eu posso depois passar o link para vocês, é um debate de como é que a como é que a China vem entrando agora em debate sobre Palestina, sobre Síria e coisas parecidas. Então, me parece que vai ser improvável que as próximas negociações também não envolvam Pequim dentro desse tipo de movimentação, o que é uma certa novidade, eu diria, para quem olha esse tipo de questão e deixa no ar também. Se Pequim vai replicar, de certa forma, essas práticas, muitas vezes, que ignoram a autonomia e a agência das populações locais, ou vai tentar fazer algo diferente. Me parece que os indícios que a gente tem ao longo dos últimos anos é de uma China muito preocupada em incluir discussões localizadas, né? A ideia de que você pretende incluir aqueles que estão inseridos naqueles espaços para essa dinâmica de autonomia, mas me parece que esses grandes acordos, discussões em Genebra, em Montreux e coisas parecidas, elas têm um cheiro e um gosto muito típico de países e de pessoas que não conseguiriam muitas vezes apontar no mapa onde é que está a Síria, tentando determinar como que aquelas populações têm que viver, como é que elas devem se organizar e coisas parecidas. Aproveitando a sua fala, excelente, né? Eu falo muito, talvez, de um rebote, né? Porque a gente vê a Turquia descendo, Israel subindo, né? E algum burburinho na fronteira com a Jordânia, né? Algumas coisas surgindo, na fronteira do Egito, algumas coisas surgindo. A Arábia Saudita me parece não tão confortável. Não está existindo algum rebote, alguma coisa dessas ações, Turquia e Síria, com os demais atores regionais? Mohamed, me parece que a gente já não vive mais naquele mundo em que as potências ocidentais conseguiam, de alguma maneira, impor suas vontades, suas fronteiras e suas determinações naqueles espaços. Se, no imediato, pós-Primeira Guerra Mundial, já teve resistência, me parece estar cada vez mais claro de que essas populações, ao enxergar o que foram as últimas décadas, têm grandes interesses em replicar modelos do norte global sem inserir esse tipo de debate. Então, me parece que esse rearranjo que você bem comenta, ele me parece a declaração mais clara de uma certa falência, de uma tentativa de universalização de constituição de Estados, da ideia, né, de que uma homogeneização vindo de um lugar muito específico, né, essa globalização que prometia que todos seríamos iguais, mas todos iguais de um lugar muito específico, né? Então, esse rebote me parece uma resposta e um conceito interessante, porque, de certa forma, o que a gente está vendo é uma resposta não só, eu diria, de estruturas muito tradicionais de governos, mas também das ruas, né? Nunca me parece, nunca foi tão explícita por parte da população de países árabes dos mais distintos uma vontade de se governar e de dizer os mecanismos que foram impostos pelo Ocidente nos últimos anos falharam, continuam falhando, e a gente precisa criar ferramentas para, de alguma maneira, ganhar autonomia e poder continuar esse tipo de questão, né? Eu falo isso porque, inclusive, em Israel, tem Moshe Bugh Yaalon, né? Esse chefe do Estado-Maior do Estado de Israel, ele declarou que o Estado de Israel, né, ele está indo para uma ditadura messiânica, racista, corrupta e leprosa. Inclusive, o rebote está lá dentro. Né? Não é à toa, né, Mohamed, que a extrema-direita do mundo inteiro, inclusive aqui em território brasileiro, olha muito para lá como um exemplo de um país que deveria ser replicado, coisas parecidas, né? Então, me parece que os grandes desafios vão estar dentro, inclusive, né? Os grandes inimigos estão incluídos dentro desse contexto, sim. Professor, vamos lá, enquanto a internet não oscila aqui. Vamos retomar o começo. O começo seria o fato singular é que, num avanço de Idlib a Damasco,
a oposição síria, com todos os seus senões, tomou o poder e o governo se desmantelou. O ex-presidente da Síria, Bashar al-Assad, declarou em seu exílio em Moscou, a declaração foi ontem, anteontem, se não me engano. Tem mais 7 horas de curso, e sempre fica meio na confusão de saber quando foi, mas ontem, anteontem, Bashar declarou que não abandonou o país e cumpriu um pedido da Rússia. Agora é pura conjectura, pura especulação, e o colega já fica à vontade para os últimos pensamentos em voz alta, eu diria. Isso é para manter reputação? Alguém seria insano bastante sendo convidado do governo russo se contrapor ao anfitrião, sabendo como a Rússia se comporta nesses casos? A Rússia não costuma tolerar esse tipo de coisa. Haja visto, por exemplo, o líder da empresa Wagner, que o avião foi caído ano passado. Então, enfim, me parece que Bashar al-Assad não seria insano bastante de fazer essa declaração, a não ser que tivesse um plano B ou um plano C. Mas ele está em Moscou. Eu não vejo... Nossa, agora eu vou falar uma bobagem muito grande, tá? Eu não vejo racionalidade nessa frase. Por isso me chama a atenção. Enfim, para o colega ficar à vontade para comentar e o que quiser mais. Bruno, a gente está nesse momento, eu diria, da análise política e da análise histórica, em que, como você bem coloca, a gente está tentando pegar os documentos, as declarações, porque a gente está no meio, né, do momento mais caótico possível, porque ninguém tem muita certeza do que aconteceu. Acho que tem 2 possíveis explicações, como você bem coloca. A primeira é de que Bashar ficou até o último momento no contexto sírio, conforme as tropas avançaram de Alepo, e ficou muito claro que o exército sírio não ia fazer frente àqueles rebeldes. Ele vai mais para o oeste, né, para Latakia, que é tradicionalmente, historicamente, uma região onde ele tem apoio, familiar, inclusive, e que, diz ele, na carta que ele libera, que a base militar começou a ser atacada, inclusive, onde ele estava, e os russos decidem pela sua saída. E aí, dentro dessa configuração, ele não teria abandonado a Síria, mas ele teria, de alguma maneira, né, saído no último momento possível. Essa é uma possível explicação. A segunda possível explicação, me parece que, conforme as tropas foram avançando de Alepo, a família dele já estava em Moscou algumas horas antes, então ele manda a família já antes, né? Ele viaja sozinho, está muito claro. Os filhos e a esposa já estariam em Moscou, e ele, temendo, de certa forma, e aí acho que lembra de Gaddafi, lembra de Saddam Hussein, prefere, de certa forma, não fazer declarações públicas, e as informações que chegam para a gente agora é de que mesmo o ciclo mais próximo não sabia muito bem do paradeiro dele, com receio um pouco dentro desse tipo de movimentação. Então, essa declaração, né, de que ele teria ficado até o último momento não seria totalmente verdadeiro. O que ele fez ao perceber que o país ia cair, ele vai embora, ele foge dentro desse tipo de configuração, dentro desse tipo de movimentação. O que me parece interessante nesse momento, Bruno, e aí acho que para todo mundo que olha para a Síria com atenção na última década quase, é perceber a velocidade com a qual o exército sírio caiu, né? Acho que a gente está falando de um exército relativamente profissional, muito bem armado, né? Olhando para o contexto russo, de apoio russo, algo parecido, detentor de baterias antiaéreas que agora foram completamente destruídas pela Força Aérea Israelense, né? Então, a velocidade com que a gente reparou que esses grupos rebeldes avançaram vai ser estudado, eu diria, na academia, nos espaços militares durante muito tempo. A gente está falando, né, de uma debandada e aí de um abandono de tropas de maneira muito rápida, né? E aí eu confesso que eu vou precisar de mais tempo para tentar entender o que diabos aconteceu, porque a gente está falando de muita gente. As cenas, por exemplo, na fronteira entre a Síria e o Iraque, desses soldados soltando e jogando no chão os uniformes, coisas parecidas, elas são muito impressionantes. Então, me parece que os próximos meses, eu diria, o tempo da academia ainda é pior, né? Talvez os próximos anos, a gente vai se debruçar para esse tipo de movimentação para tentar entender o que diabos aconteceu. Porque se você me dissesse, Bruno, há 6 meses atrás,
se a Síria teria uma troca de governo, seria taxativo dizendo não terá. Né? E o que a gente viu foi um desintegrar dessas Forças Armadas de maneira muito potente. Perfeito. Podíamos ficar mais tempo, mas está estourado. Pois é, era isso que eu ia comentar. A gente já está se encaminhando para o final do programa. Eu vou pedir as últimas considerações a vocês, ao nosso convidado, Fernando Brancoli, e também ao Bruno e Mohamed, por favor. Convidado primeiro, como sempre. Bom, queria agradecer de novo passos como esse para debater o Oriente Médio, né, para, de alguma maneira, reforçar que, né, fugir do orientalismo, fugir de análises rasas, dicotômicas. Então, fico muito feliz aqui. Estou vendo alguns alunos que eu fiz a divulgação estão aqui, já estão no final do ano, alunos já não aguentam mais olhar para minha cara, mas estão aqui aparecendo. Então, para mim é uma alegria. E eu gosto de lembrar sempre desses pontos, que apesar de o Oriente Médio soar muitas vezes como algo distante, ele está muito próximo de causas de qualquer pessoa que tem algum grau de interesse em dimensões humanistas. Né? Então, olhar para Gaza, eu digo, é olhar e compreender opressão e violência que acontece aqui na minha esquina, no Rio de Janeiro. Né? Tem uma ligação entre o Complexo do Alemão e a faixa de Gaza, seja do ponto de vista de armamentos israelenses que são usados aqui, seja do ponto de vista de estratégias de ativistas e de resistentes que visam mudar com esse tipo de questão. O Brasil tem um histórico gigante de receber pessoas dessa região, né? Sírios, libaneses, palestinos, turcos. Então, a gente está olhando para uma população que é muito próxima e para temas que são muito caros para quem busca um lugar mais justo. Né? A gente só vai ter um mundo minimamente mais correto e mais justo quando tivermos uma Palestina soberana, quando quem comete genocídio responde na justiça, e há uma ligação muito forte. Né? Você tem aí o gás lacrimogêneo que é usado em Gaza é o mesmo usado por meus alunos aqui no Rio de Janeiro, né? E as estratégias de resistência também são as mesmas. Então, se a disputa ela é transnacional, a resistência nossa tem que ser transnacional e fico feliz aqui da gente estar disputando esse debate, a gente está ocupando esse espaço e fico também à disposição para a gente continuar batendo esse papo nos próximos meses aí. Obrigado, gente. Obrigado. Maravilha. O senhor citou o Complexo do Alemão, eu moro aqui próximo e há alguns minutos atrás eu estava aqui ouvindo uma troca de tiros. Enfim, é isso, é a realidade carioca. Muito próxima da Palestina, de Gaza. Deixa eu ficar no Rio de Janeiro e o Mohamed fecha, então, gente, vamos lá. Primeiro, agradecer muito, eu ouvi finalmente, é o segundo entrevistado que tem domínio sobre o tema do Kurdistão, para além da primeira página, para além do panfleto. A gente precisa debater Kurdistão aqui, poderia ser uma pauta para a retomada do ano que vem, então já estou pensando em vazar. A outra como é curiosa a situação. Né? Creio eu que o Fernando dá aula na Praia Vermelha, mas também no IFIX, suponho. Né? Deve ter aula no IFIX também. O Largo de São Francisco está a pouco. No fundão também, eu estou em tudo que é canto. Maravilha. Então, tem as 3 realidades do Rio de Janeiro. A Zona Sul, o colado na Maré e a do centro do Rio. A poucas quadras do Largo de São Francisco, onde o Fernando dá aula também, estão presentes os últimos ícones dessa cultura árabe brasileira no Rio de Janeiro, que está presente há mais de 130 anos. Só fazer uma comparação aqui, Mohamed, isso pouca gente sabe. O Clube Sírio-Libanês tinha sua sede no bairro de Botafogo. O clube foi minguando. A sede passou para o Recreio dos Bandeirantes, hoje é basicamente um aluguel de salas para aulas terceirizadas. Já o Clube Monte Líbano, com o mesmo perfil do Monte Líbano de São Paulo, permanece ali na Lagoa com a mesma frequência e aporte dos capitais, das famílias que, em última análise, mesmo quando não saibam direito, acabam sendo pró-falangistas. Então, esse conflito ele está dentro da nossa colônia, em pleno Rio de Janeiro, onde mora André Lobão e Fernando Branco. Está muito mais perto do que a gente imagina. Obrigado, boa noite. Foi um deleite essa conversa. Teremos outros com certeza. Bom, pessoal, esse é o último programa do ano, né? Regressamos em 25, né? Agradeço a todos os presentes, né? E quero mandar um abraço a todos os comitês do Brasil, né? Que esse ano saíram às ruas, fizeram atividades pró-Palestina, fizeram suas manifestações online ou em ruas,
ergueram a bandeira palestina, ergueram a voz contra o opressor, que é muito importante, apontar o opressor, mostrar os números, mostrar a cara, mostrar o que é a Palestina, é muito importante. Então, um abraço a todo o pessoal do comitê, a todos os telespectadores. Fernando, você encerrou chave de ouro, muito esclarecedor, né, o que você expôs para nós, né, com muita sabedoria. E uma pergunta que fica para 2025, que todos nós sabemos a resposta, inclusive os sionistas. A resistência palestina sempre sobreviveu sem apoio externo. Israel sobreviveria sem o apoio externo? Fica a pergunta, todo mundo sabe a resposta. Boa noite a todos, um abraço e até 2025. Valeu, Mohamed. Então, no programa de hoje, recebemos Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da UFRJ, como bem disse o Mohamed, encerrando esse ano de programa. E essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui e esperamos vocês nos nossos próximos episódios aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. Também contamos com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está aqui, passando debaixo da tela. É importante dizer que o Oriente Médio em Revista é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, o Coletivo, a Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aos sábados no canal da Revista Fórum. Da minha parte, eu quero desejar audiência a todos, ao convidado presente aqui, aos amigos que fazem parte desta bancada comigo, um bom Natal, um bom Réveillon e um 2025, que a causa palestina seja, de certa forma, resolvida. Muita paz para a gente. E é isso aí. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Boa noite e até 2025. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.